Olá, meus amigos. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, os pilastreiros deste canal, os inscritos deste canal, um fortíssimo, cordial abraço. Tô com os cabelos soltos, né? O cidadão perguntou: Antônio, qual é a vantagem de homem criar cabelo? Eu falei, pra mim hoje isso se chama liberdade. Se eu gosto, eu quero. Quando eu estava na igreja, eu gostava, mas não podia por conta da prisão. Tá aqui, tá atrás, piscando, né? Vou tirar o pisca aqui, ó. Vou tirar o pisca aqui. Vamos ver. Pronto, tirei. O azul, né? Tá legal. O azul tá legal? Tem outra cor? Uma corzinha mais ou menos. Outra cor. Essa aqui tá mais ou menos. Essa aqui tá beleza de Creusa. Beleza de Creusa. Não importa meu linguajar, é que eu sou interiorano mesmo. Aqui, tá bom. Aqui, pronto. O azulzinho tá legal. Pronto. Deixa aí. Ele tá sem croma aqui. Tô usando umas cores aqui. Olha só. E aí o cidadão falou: Antônio, que vantagem tem de homem criar cabelo? Eu gosto, cara. Isso se chama liberdade. Um dia que eu querer cortar, eu corto. Eu não uso cabelo por promessa. Porque eu não sou religioso. Longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. De voltar um dia a ser religioso. E aí, eu fiquei 25 anos dentro da igreja. E quando eu saí, eu digo, sabe uma, eu vou deixar crescer. Já tem quase 2 anos crescendo. Tá aqui, ó, cabelo. Qualquer hora eu corto. Qualquer hora eu corto. Liberdade é liberdade, o resto é conversa fiada. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem reflexivo. Tem madeira da endoido aqui, ó. Tem madeira da endoido aqui. Madeira da endoido, talvez eu não use muito a madeira de da endoido, mas eu vou usar uma reflexão muito boa para quem quer pensar. Para quem quer pensar. Tem uns livros aqui que eu coloquei aqui na minha biblioteca e alguns eu já li. Agora, tem um livro aqui que a mulher gosta muito, a mulher daqui gosta muito, que na verdade eu nunca vi um dos livros mais manipuladores do que esse. E eu vou dizer por quê. Este livro, ele traz o título O Poder da Mãe que Ora. O poder da mãe que ora. Poder tá. E é este livro aqui que você vai ver. Vou colocar bem perto. Aqui, ó. O Poder da Mãe que Ora. E aqui, Stormy Omartian, que é o nome, título, se não me falha a memória, de quem escreveu. Olha só. O tema do vídeo de hoje é esse: chá de água pura faz algum efeito a não ser saciar a sede de quem tá com sede de água? Sede de beber, claro, sede de beber água. O resto é conversa para boi dormir. Mas digamos que a pessoa quer tomar um chá para aliviar uma dor. Um chá com a mistura de um antibiótico, um comprimido, um remédio, aqueles remédios de gotinhas, né? Líquido, como dipirona. Tem outros também. Tem vários para dor. Eu vou fazer aqui propaganda de remédio. Tá. E quando acompanhado, né? Acompanhado com a água, aí vai servir para aquele tipo de coisa, para aquele tipo de
de problema ali, uma febre, uma dor de cabeça, coisa simples. Aquele que você compra na farmácia, e você toma com água. Aí tem algum efeito, porque tem uma mistura. Tem uma mistura. A água com aquele determinado remédio. Ok? Agora, se a água ela não tem nada, ela é uma água pura. Não confunde a palavra pura com vazio. Viu? Puro é aquilo que tem uma substância só. Vazio é um recipiente que não tem nada nele. É vazio. É um recipiente vazio. Um vaso que não tem nada dentro é vazio. Puro é uma substância que não tem mistura. Que aqui a gente aprende também. Então, o tema do vídeo de hoje é chá de água pura. Funciona para algumas dores, para febre, dor de cabeça, dor de ouvido, algumas dores. Funciona chá de água pura. Ou seja, em vez de eu dizer chá, a própria água pura serve? Não. Eu vou fazer aqui uma comparação com o que está escrito neste livro aqui. O Poder da Mãe que Ora. E você vai fazer uma análise comigo também. Eu estava lendo aqui algumas coisas aqui, achei algo infantil, muito infantil. Isso deve ter vendido muito este livro. E eu não vou ler, claro, eu não vou ler o livro aqui, porque o que eu tenho a falar vai ter um tempo aqui. Mas o sumário deste livro diz assim, ó, o sumário, que mostra as partes do livro que eles falam. Deixa eu colocar aqui os óculos, porque chegou aos 50, não é brinquedo não. Não existe milagre. Olha só. São 4 partes. O sumário é dividido em 4 partes. Primeira parte, ore por você. Aí quando diz ore por você, primeiro, para ser cada vez mais semelhante a Cristo. Segundo, para manter a verdade de Deus com base sólida. Olha que coisa, cara. Terceiro, para entregar seus sonhos a Deus. Quarto, para ser boa mãe. Tem que orar para ser boa mãe. Vocês entenderam? Orar para ser boa mãe. Tem que orar por você para ser boa mãe. Que coisa. O quinto, para entender o perdão de Deus e libertar-se da culpa. Aí vem a segunda parte. Estou lendo só o sumário para depois eu fazer meu argumento. Só o sumário do livro, que divide em 4 partes. A segunda parte, ore por seu marido. Isso aqui é para mulher, viu? É um conselho que este livro dá para mulher. Que é o poder da mãe que ora. Da mulher, da mãe, né? Mãe. Eu vou dizer onde está o erro e você vai analisar. Para você ver o quanto as religiões enganam as pessoas. O quanto esse sistema vem enganando há milhares de anos. E a pessoa lança um livro como esse e faz sucesso. E as pessoas compram um chá de água pura e acredita que esse chá está funcionando para algumas outras coisas a não ser só para matar a sede de água. Tá. Ore por seu marido. Aí tem 3 tópicos que vai falar no livro inteiro. Aqui é só sumário. Primeiro tópico, para que ele seja um companheiro bom e fiel. Ou seja, a mulher tem que orar para que o marido seja um companheiro bom e fiel. Porque se não orar, não vai ser um companheiro bom e nem fiel. Ou seja, oração que quebra livre-arbítrio. Talvez aquela pessoa tenha uma natureza humana de não ser um companheiro bom e fiel, mas a oração dela vai quebrar isso. Oração quebra livre-arbítrio. Olha que coisa, cara. Olha que coisa. O terceiro
do tópico 2. Não, o segundo do tópico 2. Para que ele seja bom pai. Ou seja, para o homem ser bom pai, a mulher tem que orar. A mulher tem que orar. Por exemplo, eu só sou bom pai porque minha mulher ora. Senão não seria. Ela está orando o tempo todo e eu sou bom pai por conta disso. Ou seja, a minha natureza é jogada no lixo. O meu livre-arbítrio é jogado no lixo. Ou seja, a minha índole é jogada no lixo. Porque eu só sou um bom pai porque a mulher ora. E minha mãe orou por mim. Tá bom. E o terceiro. Para que você e seu marido eduquem os filhos em concordância. Cara, orar. Tem que orar. Tudo é na oração. Orar para que o marido e os filhos, ou seja, para que o marido e ela eduquem os filhos em concordância. Aí vem o quarto tópico do sumário deste livro, que é o quarto tópico. Significa ore por seus filhos. E esse quarto tópico tem algumas coisas aqui. Primeiro, para que conheçam Deus, façam o que é certo e perseverem na fé, ou seja, na prisão mental. Ela tem que orar para que os filhos conheçam a Deus, conhecer Deus como? Aonde? Que lugar? Vocês entenderam a mentira? Façam o que é certo e perseverem na fé. Ou seja, a mãe tem que orar para os filhos fazerem o que é certo e perseverar nesta fé mentirosa. Aí vem mais um tópico. Para que tenham sabedoria, cara, discernimento e revelação da parte de Deus. Cara, como foi que eu passei batido 25 anos nessas besteiras? Aí vem um terceiro. Para que vivam livres do medo, que é uma coisa que lá eles fortalecem o tempo todo, e encontrem total liberdade, restauração e plenitude. É só o sumário. Já vou começar a falar aqui. Algo interessante depois disso aqui. Mais um tópico do quarto mandamento deste livro aqui. São 4 mandamentos. Mais um tópico do quarto mandamento. Para que tenham bons relacionamentos. Ou seja, a mãe tem que orar. Terceiro, para que encontrem o par perfeito. Putz grilo, cara. Putz grilo. A mãe tem que orar para que o filho encontre o par perfeito. É tudo sobre a oração. Tá bom? Tudo sobre a oração. Sobre o poder da oração. E tá finalizando aqui, ó. E mais um tópico. Para que tenham segurança e proteção em uma vida longa, produtiva. E o último diz assim: para que descubram e sigam os planos de Deus para o futuro. E o nome do livro é O Poder da Mãe que Ora. Cara, eu respiro fundo, sabe por quê? Porque hoje, como um racional que sou, pensando como eu penso, observando como eu observo as coisas, eu consigo enxergar o quanto que isso aqui manipula as pessoas. Não é só este livro, tem vários livros no meio gospel enganando pessoas. As pessoas deixam de viver porque acreditam nisso aqui. Se isso aqui funcionasse de fato, nada ruim acontecia em nenhuma. Põe isso na tua mente, na tua cabeça, o religioso trouxa, fanático. Nenhuma família religiosa que cumpre isso aqui, a mentira disso aqui, perecia na terra. Se isso funcionasse. O que este livro falou, e principalmente que muitas coisas deste livro falam. Não funciona.
As pessoas não percebem isso. Se você não sabe, eu acredito que nós temos no Brasil, incluindo idosas, jovens que são mães, vamos falar de mães aqui, mães, idosas também que são mães, e todos os brasileiros, todos tiveram os que as mães já morreram, mães, e tem os que as mães estão vivas. Todos os brasileiros vieram de um ventre materno, mas muitas mães já morreram. Mas ainda de 220 mais alguma coisa milhões de habitantes neste país, eu acredito que temos mais de 50 milhões de mães. 50 milhões de mães. Que tanto idosas como as mais novas que têm filhos. Mais de 50 milhões. Porque tem, vamos tirar aí, vamos dividir em 4 partes. Crianças para um lado, adolescentes que ainda não são mães para outro, e os homens, né, que homens não tem como serem mães. Aí vem as mães. Vamos colocar 50 milhões ou um pouco mais. Eu não sei precisar porque ainda não pesquisei. Eu já pesquisei que temos no Brasil mais de 11 milhões de mães que sustentam seus filhos sem a presença dos pais. Dentre mais de 50 milhões de mães no Brasil, temos menos de 1% dessas mães, 1% que tenha influência ateísta, que seja ateia, que não acredita em deuses, mas que torcem pelos seus filhos. 1%. O restante, tudo entrega os seus filhos aos deuses. Todos oram, rezam, todas oram, reza, fazem petições, preces, sacrifícios mentais aos deuses para proteger os seus filhos. Agora eu te pergunto, isso funciona 100%? Claro que não. Ou melhor, não funciona nem 1%. Porque oração não resolve absolutamente nada. Agora mesmo, o que tem de criança, filhos, porque todos são filhos, criança, adolescente, jovem, senhor, senhora, todos são filhos que estão sofrendo, perecendo. Se de doença, se de ataque de criminosos, se de acidentes e de outros problemas. Isso resolve? Oração resolve? O poder da mãe que ora. Se esse poder fosse verdade, não tinha um filho na face da terra de mãe religiosa que viesse a perecer. Não tinha um filho. Então logo isso é uma mentira, é uma manipulação. Aquelas crianças que estão morrendo lá naquela guerra entre Israel e Hamas. Crianças que estão morrendo tanto de Israel como da Palestina. Crianças inocentes. Crianças que não pediram para nascer. Não vem com onda aqui que alguém pediu para nascer. Porque tem umas religiões aí. Ou melhor, tem uns adeptos de umas religiões aí. Falando besteira nos podcasts. Dizendo que todo ser humano apelou para nascer. Como não lembra? Você apelou para nascer e não lembra? Esses mentirosos inventando coisas que não podem provar. Falando no podcast, ninguém pediu para nascer. Foi um acidente de percurso. Um momento de uma relação do querer de um homem e de uma mulher. Não foi pelo querer de Deus. De um Deus. Foi pelo querer de um homem e de uma mulher. E se deitaram ali. Tiveram aquela relação. Aquele prazer sexual. Por conta da vontade de um com o outro em questão sexual.
Por conta disso nasceu uma criança que de milhões de espermatozoides, um fecundou. Não se sabe se foi azar ou se foi sorte. Hoje, quem nasce neste planeta não se sabe se é uma sorte ou se é um azar. Porque perecer da forma que muitas crianças estão perecendo, para mim uma criança que nasce, não tem o privilégio de crescer, é violada, é destruída, é violentada e morre, antes de chegar aí aos 5, 6, 7, 8 anos de idade ou até adolescência e juventude, eu acho que seria muito mais sorte se não tivesse nascido. As crianças que estão sendo violadas lá, naquela guerra, que estão sendo destruídas lá, estão sofrendo. Melhor que não tivessem nem nascido para morrer daquela forma que essas crianças estão morrendo. E será que as mães dessas crianças não oram? Não fazem suas petições aos deuses? Cadê o poder disso aqui? Não há poder. Não tem poder. Só tem mentira. Isso aqui só tem mentira. Porque eu não sou o que sou hoje porque minha mãe orou. Porque minha avó orou por mim. Porque se eu fosse ser aquilo que a minha avó orou, eu não estaria aqui hoje defendendo a racionalidade contra a religião. Porque minha avó e minha mãe oraram para que eu permanecesse na religião e defendesse essa mentira até o último dia da minha vida. Eu quero meus filhos na obra de Deus. Minha avó, eu quero meus netos na obra de Deus. Fazendo a vontade de Deus, entre aspas, porque esse Deus é uma mentira, é uma fantasia humana, de livro e mental. E todas as orações da minha mãe, durante todo o tempo de católica a evangélica, nas suas orações sempre lembravam: eu quero os meus filhos servindo a um Deus, dentro de uma religião. Minha avó a mesma coisa. Onde eu estou hoje? Só que não é porque eu fiz totalmente o contrário que eu sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa do bem. Eu digo do bem porque eu não prejudico ninguém. Cuido dos meus filhos. Cuido da minha família. Faço o possível. Nunca prejudiquei ninguém na sociedade. E fui muito prejudicado. Me enganei dentro de religião. Ou seja, o que está acontecendo comigo é o contrário das orações da minha avó e da minha mãe, porque essas pessoas não tinham conhecimento e achavam que o melhor para mim era estar em igreja, e eu vejo que não precisa disso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o quanto a gente procura ajudar as pessoas a pensarem que essas coisas aqui são manipulações? Eu tenho diversos livros aqui. Diversos livros que eu usava no tempo que eu estava na igreja para dar ensinamento. A mulher usa também até hoje para dar ensinamento na igreja dela. Que é só um faz de conta. É um placebo. É um chá de água pura. Que não vai sarar nada. Apenas saciar a sede. Precisamos da água. Mas quando sabemos que a água é para quê? Para lubrificar. A gente precisa da água. Beber a água é saudável, mas sabendo qual é a função da água, a função desta água é essa, saciar a sede. Precisamos sim da água. Sem água não vamos conseguir viver. Só que a água, ela não sara uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor nos ouvidos, uma dor nas costas, nenhuma dor. Porque a água não tem nenhuma substância que venha trabalhar nesta área. Então, chá de água pura não vai servir para tudo. Não vai servir para tudo. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Então, eu preciso ter água, mas eu tenho que saber qual é a função da água. Agora aqui, fala que tudo aqui também é possível na suposta oração da mentira. Isso aqui é feito confirmando com isso. Quem escreveu este livro aqui não escreveu este livro
apenas por ter uma ideia sobre oração. Escreveu com base nisso aqui. Tudo que pedirdes na oração crendo, recebe. Olha aqui que mentira desgraçada, miserável. Tudo. Tudo. O que pedir ao Filho será feito para que o Pai seja glorificado no Filho. Cara, aqui fala do poder da oração. Todos que oram recebem resposta. Tá tudo aqui dentro. Cara, não é isso. Infelizmente, as pessoas estão enganadas. A vida, ela é física. Se ela é física, temos que aprender de forma física. Temos que viver a vida. Temos que usufruir da vida. Não é porque a vida é um acidente de percurso que ela não tem valores. Ela não tem sentido, é diferente. Não ter sentido da pessoa nascer é uma coisa. Viver aqui é uma coisa. Agora, ter valores é outra coisa. Já que nasceu, tem valores. Porque temos um pingo de vida. Um pingo de vida, porque o tempo passa muito rápido. A gente pensa que demora não. E mesmo se a pessoa nasce agora e sabe que tem 80 anos para viver, a pessoa pode morrer no dia seguinte. E tem delas que nem conseguem nascer. Então, ninguém tem certeza que vai viver 80, 100 anos. São poucos que conseguem ter esta sorte de viver isso. E mesmo assim tem pessoas que vivem muito, mas sofrem muito, muito. Os que morreram jovens perderam de viver mais, mas nunca vão ficar velhos. Você já parou para pensar sobre isso? Os que morreram criança não tiveram o privilégio de viver, mas depois da morte não tem mais sofrimento para aquele ali. Então não se sabe o que é sorte e o que é azar na vida. Mas já que está vivo, vamos viver. Agora acreditar nessas besteiras aqui, você vai ver enganado até o último dia da tua vida. Acreditar nessas besteiras aqui e se embrenhar dentro de uma religião e deixar de viver a vida, achando que você tem dever e obrigação de estar com o joelho dobrado. Joelho dobrado. Cara, de joelho, se humilhando a um Deus que você não conhece por conta de dogma e de livro, que você nem sabe se, caso existir um Deus, se ele quer isso de você. Caso existir uma entidade, se quer isso de você, porque nenhum Deus apareceu pessoalmente para você dizendo: eu sou Deus e você tem que fazer isso e isso e isso para você herdar isso e aquilo. E também te dá o direito de pergunta. Não, espera aí, se eu tenho que fazer isso e isso e isso para herdar aquilo, por quê? Que a primeira coisa que eu faria hoje como racional a um Deus, caso aparecesse para mim assim, ó, eu não vou nem dizer um Deus que diz que não pode aparecer um Deus para um ser humano, porque o poder é muito grande, o ser humano não suporta. Não dá para entender isso. Na forma de um anjo, de uma forma teofânica, né? Que a Bíblia chama de teofânica, Deus escondido em alguma coisa. Teofânica, Deus, fania, escondido, então Deus escondido em alguma coisa. Lá na Bíblia, Deus aparecia muito escondido em anjo, escondido em resto, escondido nisso e daquilo. Aparecesse alguma coisa, eu sou Deus, estou aqui. E você tem que fazer isso e isso e isso para herdar aquilo. A primeira coisa que eu ia perguntar, por quê? Por quê? Eu tenho que fazer isso para herdar aquilo, por quê? Eu fiz o quê? Antes de nascer. A gente sentou antes de eu nascer, o meu espírito, se espírito realmente sempre existiu, o meu espírito sentou com você e disse: olha só, eu quero nascer sim, mas para nascer vamos aqui combinar alguma coisa que você tem que fazer e você vai ter que garantir. Teve isso? Não. A primeira coisa que eu faria se um Deus apresentasse para mim um anjo ou qualquer coisa assim, eu ia fazer a pergunta: por quê? Ah, você tem que estar numa igreja, você tem que estar fazendo isso, tem que fazer aquilo, você tem que estar de joelho dobrado, você tem que estar orando, você tem que estar fazendo e acontecendo. Por quê? Por quê? Ele teria que me responder por quê. Aí, isso não aconteceu. Ele não se apresentou nunca e não se apresenta a ninguém. Tudo mentira. O que acontece aí na sua vida, que você diz que a experiência dele é tudo mental. Para com isso.
Deixa muito ser trouxa e vai estudar neurociência pra entender o comportamento da sua mente, pra entender. Cara, por quê? Eu ia falar por quê? Que se isso não aconteceu, qual é o dever e a obrigação de você adorar? Você vai ficar fazendo petições, orações. Você cuide dos seus filhos de forma física. Se você pode alimentar, dar educação e cuidar, cuide. Mas sempre torcendo. Porque torcer também não resolve nada, mas é melhor você torcer do que orar. Pelo menos você não faz sacrifício. Que seus filhos sejam felizes na vida e dê o melhor que você possa dar para os seus filhos. É isso que você tem que fazer. Agora orar. Orar por isso, orar por aquilo, porque isso e porque aquilo. Deixa muito ser besta e trouxa. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Madeira de dar em doido. Eu fui, mas eu volto. Com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.